Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? A nossa aula de hoje é um assunto bem legal. Nós vamos falar sobre as fontes de luz. Vocês sabiam que existem dois tipos de fonte de luz? A natural e a artificial. A fonte de luz natural é a produzida pela natureza. Quer ver exemplos disso? O nosso Sol, né? Que é a principal fonte de energia que nós temos, ele é responsável pela produção dos alimentos, por crescer e florir as plantas, né, e fazer dar frutos, e ele é primordial para a nossa saúde e sobrevivência. Outro exemplo de luz produzido pela natureza são os raios em dia de chuva, os raios que ficam brilhando no céu quando está chovendo. Outro exemplo são as estrelas, aquelas que ficam brilhando lá no céu, que produzem a sua própria luz. Então, ela é uma fonte de luz da natureza. Então, ela é uma fonte de luz natural. Mas vocês sabiam que na natureza também existem animais que produzem luz? Um exemplo é o vagalume, aquele mosquitinho que brilha e fica piscando, piscando durante a noite. Outro exemplo é o escorpião. Vocês sabiam que tem um escorpião que ele brilha no escuro? Ele produz a sua luz quando está muito escuro? E tem também lá no fundo do oceano, né? No fundo do mar, tem as águas vivas. Elas também são luminescentes, elas também produzem luz, porque lá no fundo do mar é muito escuro. Então, elas têm a sua luz, elas produzem a sua luz. Agora, as luzes artificiais são aquelas produzidas pelo homem. O homem é que fabrica. Um exemplo dessa luz artificial é as lâmpadas que a gente usa para clarear a nossa casa, né? Pode ser tanto as fluorescentes como as incandescentes. Outro exemplo, né, são as lamparinas, né, que a gente usa com querosene. E tem também, antigamente, eles usavam o chamado candeeiro. O candeeiro parece uma lamparina pequenininha, né, que é colocado querosene, tem um pavio que eles acendem, né, para poder clarear. Antigamente, quando não tinha luz elétrica, era usado o candeeiro. Tem também as lanternas, né, que pode ser a pilha ou a bateria. Então, e a vela, né, a nossa vela, que é o ser humano que fabrica, e a gente é que acende a vela para ter o fogo ali para poder clarear. Agora você falou em fogo, professora, mas e o fogo? Ele é natural ou ele é artificial? Porque o fogo, ele é feito pela natureza. Foi a natureza quem criou o fogo, não foi o homem. Só que para o fogo poder acender e clarear, o homem é que tem que fazer. Ou seja, numa fogueira, né, o homem é que produz a fogueira e ele vai lá e acende o fogo da fogueira. E também na vela, o homem é que acende. Então, o fogo é considerado uma luz artificial e não natural. Certo, pessoal? Então, ó, este foi o assunto que nós estudamos, né, que nós tínhamos para estudar hoje. Os tipos de luz. Então, vamos rever. Nós temos a luz artificial e a luz natural. A artificial é produzida pelo homem, né, como as lâmpadas, como os candeeiros, como as lamparinas, lanternas, a vela, a fogueira, né? E temos a natural, né, que é o sol, as estrelas, os relâmpagos, né, os animais como o vagalume, a água viva. Então, esses são os tipos de energia, tá? Os tipos de energia e os tipos de luz que existem, as naturais e artificiais. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto, tá? Que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Fiquem com Deus, muito carinho no coração, um grande beijo da professora, um grande abraço da professora e até nossa próxima aula, se Deus quiser.